Vamos lá então para o nosso estudo de hoje. Nós vamos estudar o nosso livro Agenda Cristã. O texto de hoje é o texto número 15 e a mensagem lucrará fazendo assim. De um modo geral, os Espíritos trazem para nós mensagens que são bastante esclarecedoras e também bastante motivadoras para que a gente possa promover essas mudanças, né, que nós tanto precisamos e que também tanto desejamos. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de fazer com que elas sejam bem assimiladas e colocadas em prática, porque exige de nós uma renúncia muito grande, principalmente uma renúncia moral, quando nós precisamos vivenciar a caridade dentro desse mesmo aspecto moral, para aplicar a indulgência, a tolerância, a paciência, o sentimento de fraternidade, de compreensão. Então, embora muitas vezes nós acreditemos que o maior sacrifício que nós devemos fazer aqui no nosso mundo é um sacrifício físico, material, nós nem nos damos conta que as maiores dificuldades se encontram exatamente dentro desse campo moral. Quando temos que fazer uma renúncia, por exemplo, nós imaginamos o tempo que nós vamos ter que gastar abrindo mão de algum compromisso do nosso interesse. Nós pensamos numa parte do recurso material que nós temos, mas que precisamos aplicar em benefício de alguém, e nós começamos então a calcular qual é o tamanho da perda que nós vamos ter não possuindo mais esse recurso, ou o esforço físico de nos deslocarmos de um lugar para outro, de carregarmos alguma coisa ou alguém de lá para cá. Então, quando se fala nisso tudo, a gente já fica pensando qual é o esforço, qual é a perda que nós vamos ter. Mas, pelo fato de nós não termos ainda esse conhecimento a respeito das virtudes e também das nossas imperfeições de um modo muito claro na nossa mente, e por serem também elementos bastante abstratos para todos nós, já que eles não podem ser vistos, não podem ser calculados, não podem ser medidos, nós simplesmente não consideramos. Mas a verdade é que todas essas dificuldades que nós mesmos criamos em nossas mentes, a partir dessas virtudes que ainda não estão desenvolvidas, são elas que se tornam para nós os maiores obstáculos. Então, quando nós temos que fazer alguma coisa em benefício de alguém, nós primeiro calculamos quem é essa pessoa, se ela merece, se nós gostamos, o que ela fez de certo, o que ela fez de errado. E isso acontece de um modo tão rápido, de um modo tão instantâneo na nossa mente, que não apenas nós não conseguimos calcular, como nós nem percebemos a forma como a nossa mente trabalha. Basta nós olharmos para alguém e numa fração de segundos, sem que nós sequer percebamos, nós já fizemos o nosso julgamento. Então isso não é calculado naquela nossa planilha de perdas e ganhos, de sacrifícios e aquisições que nós podemos ter. Então, por isso, para que nós consigamos de fato assimilar esses ensinamentos que são passados para nós, não basta apenas que os Espíritos tragam simplesmente uma mensagem bonita, dizendo que nós temos que ser caridosos para as pessoas que estão próximas a nós. Como André Luiz chama atenção nessa mensagem, ele diz que nós precisamos ser caridosos, e aí ele complementa exatamente naquele ponto que vai chamar nossa atenção. Nós precisamos ser caridosos, porque um dia nós também vamos precisar da caridade de alguém. Se nós tivéssemos os nossos valores melhor desenvolvidos, mais desenvolvidos,
nós conseguiríamos simplesmente, na primeira parte da mensagem, já perceber que a necessidade do outro é para nós uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade que nós temos de pôr em prática tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós sentimos. Então, nessa mensagem nós vamos perceber que em cada verso que André Luiz traz para nós temos a orientação e depois nós temos uma compensação. E essa compensação é que vai chamar a nossa atenção para perceber que o fato de estarmos todos juntos aqui, nesse mundo material, nos coloca todos na mesma condição de fragilidade, de necessidade, de limitação. Bom dia, Helena. Então nós veremos também que se conseguirmos inicialmente assimilarmos apenas aquilo que vai realmente nos tocar, mostrando a nossa fragilidade, essa lição já vai estar muito bem aprendida. Mas se nós tivermos capacidade de colocar em prática a primeira parte das mensagens, nós já realmente conseguiremos demonstrar um crescimento, uma elevação a partir dos valores que começam a aflorar dentro de nós. Vamos então fazendo esse exercício. Vamos aqui então, inicialmente na primeira parte. E aí, façamos o exercício de nos imaginar na mesma condição daquele que é o alvo das nossas ações. Como Jesus lembra que nós devemos nos colocar no lugar do outro, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, amar ao próximo como a nós mesmos, todos esses ensinamentos serão então agora desenvolvidos. Eles serão então ilustrados em situações práticas da nossa vida. Então a primeira mensagem: reconforte o desesperado. A partir dessa mensagem então, nós já podemos olhar no nosso mundo e percebemos as tantas e tantas necessidades que as pessoas passam, que as pessoas vivenciam, o desespero batendo a porta de tantas e tantas pessoas, o desespero que é chamado, né, ou ele é irradiado, né, a partir da dor moral, da dor material, de uma situação de doença, uma situação de aflição, principalmente numa situação como o nosso país, o nosso mundo vive hoje, com tantos conflitos, com tantas desigualdades, com tantas dificuldades. Então o desespero já não é mais uma exceção. Ele se torna, em muitas regiões, em muitos grupos, quase que uma regra, que vai fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais anestesiadas com relação à esperança, com relação a uma mão estendida, a um auxílio que pode receber, e ao mesmo tempo vão se tornando, infelizmente, cada vez mais endurecidas. Joana de Ângeles lembra que muitas vezes aquele que se torna indiferente para a gratidão, para os benefícios que são oferecidos, é porque na verdade ela se tornou uma pessoa doente da alma. E essa doença da alma veio exatamente pelas dificuldades que ela foi vivenciando no decorrer da sua vida. Ela foi criando em torno dela aquela armadura, se protegendo da agressão e ao mesmo tempo se tornando diferente para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é mais sensível. Então chama a nossa atenção, reconfortar o desesperado. E depois ele complementa: você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Isso significa que auxiliar o desesperado, lembrando que nós também podemos ali receber como hóspede, no nosso coração, na nossa mente, o mesmo desespero. E nós esperamos, naturalmente, quando nos encontramos nessa posição, temos alguém que possa nos auxiliar, nos apontar uma direção,
nos dar aquele ombro, aquele braço amigo, para nos sustentar naquela dificuldade. Então, antes de nós pensarmos que vivenciarmos essa experiência na pele, nós podemos tomar a iniciativa de perceber que aquele que vivencia aquela situação precisa de ajuda e poderia ser nós mesmos. Levante o caído. E aquele que cai é uma queda material, uma queda física, é uma queda moral, principalmente, né, essa moral que é tão comum nos tempos de hoje, em que nós sempre carregamos, né, a dor moral, o peso da culpa, do arrependimento, do remorso, que são resultados, né, das imperfeições que nós ainda trazemos, os resultados das ações que nos colocam numa condição de humilhação, né, lembrando sempre que a humilhação só existe por causa do orgulho que nós temos. Humilhação não representa, não significa humildade, mas significa exatamente a dor moral resultante do nosso orgulho ferido. Então, de um modo muito frequente, nós estamos sofrendo as dificuldades dessas quedas. E aí André Luiz complementa para nós, para chamar nossa atenção. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Então, me recordo de um estudo que nós fizemos, quando eu falava para vocês de uma mensagem psicografada que eu recebi através de uma médium amiga, né, quando eu perguntei aos espíritos sobre aquela passagem, né, quais seriam se não seria muito mais fácil para nós vivermos a nossa vida presente, enfrentar as nossas lutas, se nós não nos recordássemos daquilo que nós fizemos no passado. Quais foram os erros lá do passado que geraram para nós essas provas e essas expiações que nós estamos vivendo agora? E o Espírito respondeu que nós muitas vezes não desejamos esquecer os erros que nós praticamos na encarnação atual. Imaginemos se nós nos lembrássemos dos erros das encarnações anteriores também. E aí a gente volta no tempo e fala assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente, eu não teria feito uma outra escolha. Mas a nossa vida está aí, marcada por essas experiências. Bom dia, Rô, bom dia, Tico-Teco. Marcada por essas experiências que nós gostaríamos de esquecer e, na verdade, nós gostaríamos de não ter feito. Mas nós fizemos e nós nos lembramos. Então, o esquecimento do passado, ele é para nós um mecanismo que nos permite recomeçar nessa nova existência, deixando para trás as lembranças dos erros daquelas vivências anteriores. Mas a nossa memória mantém vivas as lembranças dos erros, dos deslizes, dos tropeços que nós praticamos, que nós cometemos na nossa existência atual. Exatamente porque se nós nos esquecêssemos desses erros praticados, nós cometeríamos de novo. Simplesmente porque se nós esquecemos dos erros, nós esquecemos da dor. Se nós esquecemos da dor, nós somos vulneráveis, né? Estamos ali expostos a essas facilidades para cair de novo. Então, cada vez que nós nos machucamos nessas quedas morais, as lembranças ficam vivas na nossa memória. Exatamente para dizer que se você fizer de novo, você vai sofrer outra vez. E aí então nós vamos aprendendo, bom dia, Nando, conforme lembra o Dr. Bezerra de Menezes, a experiência é adquirida a partir das tentativas de erros e acertos. Então nós estamos exatamente lembrando das nossas próprias quedas. Então essa lembrança essa mensagem que André Luiz traz, levante o caído, ela é muito simples, são 3 palavras apenas, mas que representa para nós algo muito mais profundo, se nós nos colocarmos no lugar daquele que cai. E lembrando que no momento em que nós caímos, nós imploramos
para que uma mão fosse estendida para que nós pudéssemos nos levantar. E existe até aquela mensagem também que diz que não importa quantas vezes nós caímos, o que importa é quantas vezes nós levantamos. E é esse reerguimento que vai mostrar exatamente a nossa capacidade de recuperação e vai mostrar o aprendizado que nós adquirimos. Só que esse aprendizado, se ele é alcançado de um modo solitário, ele acaba sendo para nós uma experiência muito, mas muito difícil. Mas se esse levantamento se dá quando nós temos o apoio de alguém, certamente o nosso crescimento se torna muito menos doloroso. Estenda a mão ao que necessita de apoio. E aí então, a partir desse exercício que nós estamos fazendo, nós lembramos que a iniciativa de praticar a caridade ela é uma característica dos espíritos virtuosos. No nosso caso, André Luiz vai chamar a nossa atenção. Chegará seu dia de receber cooperação, exatamente para mostrar aquela contrapartida, para chamar a nossa atenção que nós temos oportunidade de fazer o bem quando nós estamos equilibrados, sustentados, estamos ali conscientes da importância de nós participarmos do desenvolvimento das pessoas. Mas se nós não fizermos isso, quando nós estamos nessa condição, nós o faremos de modo muito triste após as nossas próprias dificuldades. Então não precisamos esperar chegar o dia de nós precisarmos de ajuda para percebermos que as pessoas também precisam da nossa ajuda. Então, mais uma vez, chama a atenção exatamente da iniciativa que nós temos que ter de pôr em prática as virtudes que nós estamos aprendendo, estamos desenvolvendo, compreendendo, na verdade. Depois ele diz: ampare o doente. Inicialmente nós vamos imaginar, muito bem, quem são os doentes que eu posso ajudar? Os doentes do corpo. Aqueles que se encontram com suas dificuldades para poder receber ali a cura ou para poder se sustentar diante de uma doença crônica. Aquele que precisa de ajuda, aquele que precisa de remédios, aquele que precisa de amparo, de um encorajamento. Simplesmente chamando atenção para que nós pratiquemos a caridade diante daqueles que se encontram limitados, seja uma limitação temporária, seja uma limitação a longo prazo, que para ele acaba sendo até definitiva nessa existência atual. Inevitavelmente eu me recordo então das imagens que são publicadas de Madre Teresa de Calcutá, que mostrava ela colocando uma colher de comida na boca de uma criança doente, na boca de um idoso doente, amparando aqueles que se encontravam pela rua, aqueles grupos de missionários, de voluntários, de médicos que saem pelo mundo tentando ajudar aquelas crianças que estão desnutridas, pessoas que estão em hospitais abandonadas, precisando de amparo. Então, essas imagens vão mostrar exatamente a importância, mais uma vez, das nossas iniciativas de procurar aqueles que precisam de ajuda. Mas André Luiz traz para nós, então, o outro lado. Ele diz assim, então: ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável, chamando a atenção que o nosso corpo também é limitado, também é frágil, também é falível. E que se hoje nós encontramos um doente, amanhã nos encontrarão como pessoas doentes. E quando nós precisarmos desse mesmo amparo, nós vamos lembrar que poderíamos ter feito aquilo, alguma coisa para ajudar alguém, quando o nosso corpo estava saudável. Ou mesmo estando doente, quando o nosso corpo ainda tem condições de nos dar a oportunidade de prestar essa ajuda. Então, sempre que tivermos oportunidade, lembremos disso. Aquele que se encontra acamado, adoecido,
é alguém que está no lugar que nós poderíamos ocupar. E aí seríamos nós naquela condição. E nós lembramos daquela oração de Francisco de Assis, que diz, né, antes perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido. E aí nós podemos estender isso dizendo, antes você ser o enfermeiro do que o enfermo. Bom dia, Fatimal. Ele continua: esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. E aí é fácil a gente encontrar situações onde somos constantemente provocados por aqueles que não conseguiram compreender uma determinada circunstância, principalmente nos tempos atuais, quando nós vemos na mídia, nas redes sociais, nas conversas, né, nos círculos de amigos e conhecidos e familiares que nós encontramos, questões políticas, questões religiosas, questões filosóficas, em que as pessoas, cada um dando ali a sua opinião, simplesmente não se entendem. E pelo contrário, elas se distanciam cada vez mais. Mostram maior ou menor esclarecimento, uma maior ou menor agressividade na forma como expõe as suas ideias. E André Luiz recomenda para nós, para que nós nos esforcemos para entender esses companheiros que são menos esclarecidos. Na verdade, ele procura expor a verdade dele. E nós já estudamos em mensagens anteriores que não adianta nós simplesmente criticarmos as crenças ou as ideias de alguém a partir das nossas próprias ideias, porque nós não sabemos quais foram os caminhos que aquelas pessoas percorreram, que aquele companheiro percorreu, para pensar no mundo a partir daquela perspectiva específica. Então nós não estamos questionando se ele está certo ou se ele está errado. Nós simplesmente temos que perceber que se ele se encontra numa condição de menor esclarecimento, ele pode ser ajudado numa compreensão maior, não através dos debates agressivos e impositivos, como nós vemos atualmente acontecendo com tanta facilidade nesse meio onde nós vivemos hoje, meio físico, meio virtual. Mas entender exatamente a sua posição e ajudá-lo. Porque, conforme foi colocado para nós, por André Luiz, esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Então temos ali também que perceber que nós também temos as nossas próprias limitações. Nós muitas vezes vemos uma situação a partir do nosso ponto de vista que, por maior que seja a nossa convicção, essa convicção vai se transformar. Porque quando nós estudamos a doutrina, nós começamos a entender também aquele conjunto de leis naturais, onde essas leis são sustentadas por essa verdade universal, e que nós já começamos a compreender que nós não a compreendemos, ainda pelo fato de nós termos ainda essas limitações morais e intelectuais, e por estarmos vivendo num mundo em que essas ideias não são tão claras para nós. Nós vemos apenas pequenos fragmentos e fazemos a partir deles as nossas interpretações. Então, ao vermos essas leis naturais e percebemos o quão distante nós estamos de compreendê-las no seu modo mais puro, no seu modo mais completo, nós percebemos que também, por maiores que sejam então as nossas convicções, nós podemos estar equivocados. Basta a gente perceber, por exemplo, que quando nós entramos num debate, vamos colocar num debate teológico, falando sobre questões filosóficas, espiritualistas, religiosas, dogmáticas, nós começamos então a perceber que nós temos irmãos de crenças diferentes que parecem terem uma visão bastante infantil, bastante ilusória de algumas questões.
e na nossa posição de estudantes da doutrina, muitas vezes alimentamos a crença que a doutrina espírita revelou para nós todas as verdades e que nós temos a compreensão plena de tudo aquilo que acontece à nossa volta. Aí nós percebemos, para poder chamar a nossa atenção, que nós nos desentendemos, inclusive entre os próprios espíritas. Esses que foram expostos a esses ensinamentos, a essas verdades, também fazem interpretações diferentes. E muitas vezes debates calorosos, agressivos, eu diria, porque não se entendem. E aí nós perguntamos, mas quem exatamente está com a verdade? Eu sempre acreditei que a minha posição, o meu ponto de vista, era aquele mais sólido. E aí eu encontro alguém que abraça a mesma crença, que também se encontra convicto de que ele está certo. Então, como podemos perceber então que a falta de compreensão, a limitação do outro, também pode representar a minha própria limitação. Então nós temos que trabalhar cada vez mais a compreensão de perceber que se ele tem aquele entendimento, ele tem as suas razões. Mas se nós começarmos então a conversar para nos entendermos, não nas diferenças, já falamos disso várias vezes, que nós percebemos, por exemplo, que nas questões políticas, filosóficas, religiosas, todos os atritos acontecem porque as pessoas valorizam muito mais as diferenças do que as semelhanças. Ninguém pensa, por exemplo, que todas as religiões têm Deus como ponto fundamental. Todo mundo discute a forma como adorar a Deus, a forma como acreditar nele, e não nele propriamente dito. Para os cristãos, temos ali Jesus como a referência. Ninguém pensa no Cristo, mas cada um faz a interpretação daquilo que a gente acha que ele disse, daquilo que a gente acha que ele fez. Então valorizamos muito mais as diferenças e semelhanças. Quando começarmos a olhar as semelhanças, nós veremos naquele companheiro que não ainda compreendeu alguma das situações que nós vivemos, aquele que se encontra numa condição de menor esclarecimento, se nós valorizarmos aquilo que existe de comum nas nossas opiniões, as diferenças vão diminuindo gradativamente. Chico colocou, parece que quanto mais aumenta a comunicação, mais aumenta o conflito. Mas na verdade, Chico, a comunicação ela é neutra. Na verdade, somos nós que estamos nos tornando, devido a essas tantas situações que nós estamos vivendo hoje, estamos nos tornando cada vez mais intolerantes, cada vez mais passionais. Essa paixão pelas ideias, pelas convicções, pelo partidarismo que nós estamos adotando, estão cada vez mais afloradas exatamente por causa dessa facilidade da comunicação. Mas os valores, as imperfeições, na verdade, na nossa personalidade, estão em nós, individualmente. Então a gente poderia se perguntar, mas será que se nós nos distanciarmos cada vez mais, não ficaria mais simples? Não tenhamos dúvida nenhuma disso. Mas nós certamente estaríamos nadando contra a corrente da evolução. Porque a evolução está fazendo com que a evolução vai fazer com que nós vivamos uma convergência muito maior, todo mundo se aproximando, todo mundo se juntando cada vez mais e se fortalecendo a partir dessa união. Mas nós percebemos que quanto mais nós nos aproximamos, parece que mais nós nos distanciamos também. Então todos esses conflitos que nós estamos vivendo são resultados exatamente dessas imperfeições do nosso próprio caráter, da nossa própria personalidade. A Guissa colocou para nós, achou muito mais fácil esquecer os erros dos outros, mais fácil perdoar o outro do que a nós mesmos, como é difícil a cura interior. Sempre vem à tona nossas culpas. Os espíritos têm dito para nós, já há bastante tempo, Guissa, que o perdão, ele é a chave de todos os conflitos que nós encontramos nas nossas relações. Mas o auto-perdão é aquela chave que vai fazer com que nós resolvamos os conflitos que acontecem dentro de nós. Então nós sempre olhamos para fora, né? Mais uma vez aquela questão do autoconhecimento, que os espíritos chamam a atenção, trata exatamente desse ponto, quer dizer, nós temos que nos analisar,
compreender as nossas limitações, fazer esse trabalho de transformação, reconhecer as dificuldades, ver a capacidade que nós temos de nos reconstruirmos, e o auto-perdão é essa chave. Então hoje os espíritos não falam apenas sobre a questão do perdão, eles falam também sobre o auto-perdão. O perdão ele é aplicado a partir das nossas relações com as outras pessoas. E o auto-perdão, ele é algo que acontece intimamente. Nós ainda não aprendemos a fazer isso. Nós ainda ficamos vivendo aquele martírio, aquela tortura da autopunição, que é algo muito comum na nossa existência, né? Durante tantas e tantas encarnações, nós vamos vivendo e revivendo esses mesmos erros e sofrendo essa punição. E somente o auto-perdão é capaz de dissolver essa dor que nós, infelizmente, alimentamos. O Zé colocou, né, tem notado desentendimentos entre os espíritas, porque alguns buscam apenas o lado religioso e não o enfoque filosófico científico, né? É natural, né, Zé? Isso não é apenas entre os espíritas, né? Eu já falei para vocês que a minha história religiosa, ela me deu a oportunidade de viver no meio de vários grupos. Então, já estudei escola católica, frequentei grupo de jovens na igreja católica, fui metodista, frequentei grupo de jovens de metodistas, e comecei a conviver com espíritas também. E em todos esses lugares eu encontrei conflitos. Aqueles conflitos de romper uma congregação inteira por questões pessoais, por questões ideológicas, por questões de opinião. Nós vemos partidos políticos se rompendo e tendo ali tantas e tantas dissidências por questões também ideológicas, opiniões e tudo mais. Então, na verdade, os grupos vão se formando a partir do interesse comum, das afinidades que as pessoas vão demonstrando. Só que mais uma vez, se nós não nos aproximarmos valorizando o tempo todo as semelhanças que nós temos nas nossas ideias, os pontos comuns que nós defendemos, nós sempre vamos acabar caindo nessa fraqueza de começar a potencializar aquilo que existe de diferença. Então não é uma questão de espírita, católico, evangélico, político, esportivo, social. São questões de seres humanos. Onde existem seres humanos que buscam ali os seus interesses, se não tiver o pensamento da universalidade acima da individualidade, sempre vai haver rupturas. Então, na verdade, nós encontraremos, com o passar do tempo, e infelizmente eu vejo aí pela frente um tempo muito longo ainda, de encontrarmos o melhor e único sistema político, aquele sistema político que vai beneficiar todos os grupos, beneficiar todas as classes, buscar a igualdade, buscar o equilíbrio. Nós vamos encontrar a única religião, a religião dos espíritos, né, que ela é sustentada pelos mais nobres valores. Então nós podemos dizer assim que o melhor sistema político é o sistema do amor. E a partir desse sentimento nós vamos encontrar o respeito, a fraternidade, a igualdade, o compartilhamento. A melhor religião que nós vamos encontrar vai ser também a religião do amor, onde todos vão valorizar aquilo que existe de mais nobre, de mais virtuoso. O melhor sistema comercial vai ser o sistema do amor, em que todos se sustentam e ajudam os outros nas suas necessidades. E assim nós vamos perceber que o amor é o topo da montanha. E tudo aquilo que nós vivemos, todos os sistemas, todas as estruturas, todas as ideias, vão exatamente convergir para aquele ponto. Mas nós estamos ainda dessa montanha, né, a partir desse objetivo que nós temos que alcançar, nós estamos ainda no pé dessa montanha. Está todo mundo aquela montanha, vamos dizer assim, aquela grande montanha redonda,
todo mundo em volta dela, cada um de um lado diferente, cada um subindo de um jeito diferente, mas cada passo que nós damos em direção a esse cume mostra exatamente um passo, um degrau a mais nessa escada do progresso. Então nós estamos subindo, e cada vez mais que nós vamos subindo, nós vamos nos aproximando daquele ponto comum. Então isso porque é uma característica do ser humano, que ainda tem ali o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. Isso tudo acaba, sendo se infiltrando nas suas ideias, nas suas crenças, nas suas convicções. Então, todos nós, em todos os ambientes, vão existir isso. Não porque essa situação, essa crença, essa filosofia, essa escola provoque esse tipo de situação dentro de nós. Isso é algo nosso. Se nós vivêssemos numa selva, imaginando, por exemplo, naquela época mais primitiva, em que o nosso país era habitado pelos indígenas, nós tínhamos as tribos indígenas que se agrediam. Havia aquelas que tinham ali haviam aquelas que tinham as afinidades e aquelas que eram inimigas. No meio da selva, sem nenhum sistema político desse moderno que nós conhecemos, eles tinham sua própria estrutura, sua própria hierarquia, suas próprias crenças, e ainda assim eles se agrediam pelas diferenças. Então nós vemos que são seres humanos que são assim. A dona de mim colocou, por isso eu frequento todas as salas de estudo aqui no Pautal, que apesar de escutar certas pessoas criticarem os estudos, o estudo dos outros, mas como estou ali para estudar, é natural. Cada um apresentaria o seu ponto de vista, e mais uma vez assim, nós temos que valorizar exatamente as virtudes de cada grupo, e não apontar as suas imperfeições. Quando nós começamos a mudar isso dentro de nós, porque é aquele centro espírita, porque é aquela religião, porque é aquele grupo, porque são aquelas pessoas, elas têm tantas coisas boas, por que nós não percebemos isso? Porque nós somos ainda dominados pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo e pela nossa vaidade. Quando isso deixar de nos dominar, nós seremos fraternos e vamos apontar assim, olha como aquela religião é boa, como ela transforma aquelas pessoas em pessoas do bem. E não simplesmente apontarmos, olha como eles são fanáticos, como eles se iludem. Quando nós mudarmos essa lente, através da qual nós ainda vemos o mundo, nós conseguiremos ver tudo de um modo diferente. Exato, Tic-Tac, porque o diálogo saudável, o diálogo fraterno, é o que vai resolver tudo. Ele resolve problemas dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos grupos filosóficos, religiosos, enfim, tudo aquilo. Só que nós não conversamos, nós queremos determinar as nossas posições. E é aí que surgem então tantos conflitos. A Angelina colocou, sonhar faz bem, e sonhar que a sociedade um dia será mais justa, humana, só nos fará bem, o sonho que vai se tornar realidade com toda certeza. Como diz aquela música conhecida, depende de nós, e aí vai. Acolha o infortunado, diz aqui André Luiz. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para os seus olhos. Então, o infortunado é aquele que naquele momento passa por aquelas dificuldades, sejam elas quais forem. Nem sempre o céu ficará sempre azul aos nossos olhos. Muitas vezes nós teremos as nuvens negras que vão nos cobrir, as tempestades que vão nos atingir. E algumas vezes aqueles tornados, ou aqueles furacões que vão rondar as nossas vidas, fazendo tudo virar de cabeça para baixo. E quando isso acontecer, nós imploraremos, inicialmente pelas nossas preces. Pediremos ajuda, não para as pessoas, mas para os amigos espirituais. E esses mesmos amigos espirituais vão olhar em nossa direção. Acontece, André, não acontece? Aqueles tsunamis, aqueles terremotos que viram a nossa vida de ponta cabeça. De pernas para o ar. Onde ajuda? Então os amigos espirituais vão dizer assim, ele está pedindo a nossa ajuda. Vamos ajudar pela caridade. Mas observem que naquele dia
Quando ele teve oportunidade, ele não ajudou quem pediu ajuda. Ou muitas vezes a gente lembra que o próprio Kardec fala sobre isso, né? Com todo mundo, né, Rô? Faz parte do nosso aprendizado ainda. Muitas vezes essa chacoalhada serve para chamar nossa atenção, mas os Espíritos disseram para nós, não precisamos esperar que esse dia chegue. Quando a nossa vida se encontra estável, é exatamente o momento em que nós podemos espalhar pelo mundo aquilo que existe de melhor em nós. Porque quando a nossa vida vira ao contrário, nós imploramos para que todos cheguem em nós. Bom dia, Arpejo. Diz aqui para nós, Kardec lembra, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre aqueles sofrimentos silenciosos. Nem todas as pessoas ficam implorando para que recebam ajuda. Muitas vezes há aqueles que sofrem silenciosamente. E se nós tivermos olhos de ver, nós veremos essas dores nessas pessoas. E se nós tivermos essa motivação, essa iniciativa, nós perceberemos o momento de ajudar. Tolere o ignorante e ajude-o. A gente fala assim, né? Me dá paciência para aguentar esse tipo de gente ou para aguentar aquela pessoa. Eu quero distância desse povo. E aí André Luiz diz para nós, tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Que tal nos colocarmos na posição desses espíritos sublimes, suportarmos e demonstrar esse heroísmo a partir das nossas virtudes, observando aquele que ainda é ignorante e que precisa de ajuda. A melhor tática que nós temos é, se nós não podemos ajudar, nós temos uma obrigação moral de não piorar. Só que nós não fazemos isso. Mais uma vez, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo são aqueles que dominam os nossos impulsos. No momento em que nós nos deparamos com aquele ignorante que agride, que critica, que aponta, exato, Guissan, se nós não podemos ajudar, se nós não piorarmos, já está bom. Se você puder falar alguma coisa e for útil, ótimo. Se você não tem boa oportunidade, condições de falar alguma coisa, não fale. Se você puder estender a mão, estenda. Se aquele outro não quer a sua mão, não estenda. Porque muitas vezes nós vemos assim. Aquela situação da caridade que eu comentei com vocês, de Joana de Ângeles, que ela falava sobre a caridade, né? Você oferece alguma coisa para alguém e alguém reclama daquilo que você fez. E aí você fala assim, também eu não faço mais. Ou seja, quando você estende a mão e o outro não aceita, aí você empurra ele para cair de vez. É mais ou menos aquilo que nós fazemos. Se não fisicamente, fazemos isso mentalmente. Eu estou querendo te ajudar, você não quer? Então se vira, o problema é seu. Mas não é se vira, o problema é seu. O nosso tom de voz, o sentimento que brota em nós, já mostra que nós queremos que o outro caia. Se você não quer ajuda, então sofra. E nós desejamos que ele sofra. Então, se nós não podemos ajudar, não pioremos. Se nós não podemos ajudar agora, mais para frente talvez surja uma outra oportunidade em que nós podemos ser úteis. Se nós deixarmos a porta aberta, essa porta aberta dos nossos corações. Porque se você, tomado pelo orgulho, deseja que o outro sofra porque ele te recusou ajuda, porque ele te criticou, que demonstrou ingratidão, você acaba de se fechar. E nesse momento, quando surgir a oportunidade, você não vai querer fazer isso. Porque a sua mentalidade já empurrou aquela pessoa para longe de você. A Andréa colocou, né? Não perca a tolerância. Muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável, né? A mesma coisa, né? Isso é importante, viu, André? A gente pegar, como eu falei para vocês, se a gente pudesse pegar várias frases da agenda cristã e começar a colocar nas paredes de casa, na tela do computador, nas agendas, no celular, um monte de lugar, a gente se lembraria de muitas dicas que facilitariam muito nossa vida. O Tico até colocou, na veja que o nosso tempo hoje
é de conflito generalizado por causa daquela intolerância que eu comentei com vocês. Nós estamos armados com esse sentimento bélico, sempre esperando alguém que vai criticar, alguém que vai provocar alguma coisa negativa. Se nós mudarmos isso, desarmarmos os nossos corações e as nossas mentes e começarmos a fazer com que esse sentimento de fraternidade e de tolerância sejam imperativos para nós, né, nas nossas ações, certamente nós veremos o mundo de uma forma muito mais bela, vamos dizer assim. A Rô lembrou, né, eles sempre nos veem com olhos de amor, mesmo com rebeldia. Estão ao nosso lado nos mostrando o caminho tranquilo. E sabe o que eu sempre falo, Rô, quando nós estamos estudando? Se a gente quiser conhecer um obsessor, basta a gente se colocar no lugar deles. Basta a gente se colocar. Deixar aquele sentimento de ódio, deixar aquela nossa maldade aflorar, que nós saberemos como é que um obsessor atua. Mas se nós queremos saber como é que um espírito, um protetor, um desses nossos anjos amigos, agem, basta a gente se colocar no lugar deles. E aí nós veremos a dificuldade que ele dá com espíritos rebeldes como nós somos. Porque dá a impressão de que o espírito, o anjo da guarda, é aquele que está sempre rindo, é aquele que está sempre feliz, irradiando as suas energias positivas, feliz por estar ali junto de nós. Mal sabemos quantas lágrimas esses espíritos deixam cair ao nos verem fracassando naquilo que nós poderíamos vencer. Dos desvios que nós tomamos para chegando, né, naqueles caminhos perigosos, né, com tantas quedas que nós ainda levamos. Porque nós achamos que ser espírito protetor é sempre algo fácil. Mas não é, não. Lembremos que nós encontramos essas pessoas nas penitenciárias, nos presídios, né, de um modo geral, que têm seus espíritos protetores que lamentam profundamente o fracasso dos seus pupilos, dos seus protegidos. E eles não desistem. Eles continuam juntos. Né? Exato, né? Exatamente. Se são aqueles espíritos mais elevados, eles certamente terão uma visão muito diferente das ações daquelas pessoas. Mas aqueles espíritos, numa escala menor, também sentem esse mesmo fracasso. Né? Olá, Carta, bom dia. Fechando, vamos lá. Rapidamente aqui. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Então a gente lembra sempre que muitas vezes nós temos um dia que não é tão bom, uma fase que não é tão boa, e muitas vezes encontramos uma existência inteira permeada pela tristeza, pelo sofrimento. Se hoje nós estamos bem, é hora de trabalhar, porque no momento em que nós estivermos tomados por essa tristeza, seremos nós que pediremos a consolação. Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Então aquele que é o agressor mostra exatamente aquilo que nós não desejamos e não podemos ser. Porque se nós nos ferimos com essa agressão, nós podemos imaginar o que sentem aqueles que sofrem a nossa própria agressão. Mais uma vez, auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Essa é uma daquelas frases que merecem ficar ali claras e reluzentes o tempo todo aos nossos olhos. Porque cada agressão que nós sofremos, nós temos que armazenar aquela dor, aquele sentimento, para percebermos que é isso que nós provocamos nos outros quando nós nos tornamos agressivos. Com palavras, com gestos, com atitudes. E finalmente, seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Ou seja, para aqueles que são dependentes, sejam dependentes da família, dependentes profissionais,
dependentes dos nossos círculos sociais, tenhamos a benevolência como ação fundamental. Porque aquele que, aliás, inclusive o próprio Kardec já falou sobre isso no O Homem de Bem, lá no Sede Perfeitos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que nós devemos pensar na nossa posição de liderança, de chefia, mas também pensarmos na nossa posição de subordinados. Sermos aqueles que comandam com sabedoria e com benevolência, e aquele que é o subordinado que respeita, que cumpre suas obrigações. Então o título desse nosso estudo de hoje, bom dia Pedro, o título do nosso estudo de hoje, lucrará fazendo assim. Então nós sabemos já tudo que vai trazer o lucro para nós. O benefício moral, o equilíbrio, a sensação de o dever sendo cumprido constantemente. Se nós sempre pensarmos dessa forma, sempre nos colocarmos no lugar do outro, no seu sofrimento, no seu equívoco, no seu desequilíbrio, sempre pensarmos dessa forma, e certamente nós sairemos beneficiados